Se você acompanhou o Cavaleiros do Zodíaco naquela época da saga das 12 casas, provavelmente guarda uma imagem muito clara na cabeça. Pois é, o Seiya chega à Casa de Touro, enfrenta Aldebaran, corta o chifre do elmo do Cavaleiro de Ouro e consegue seguir pelas 12 casas. E durante muito tempo essa cena acabou sendo interpretada de uma maneira bem simples: Seiya derrotou Aldebaran. Bom, pelo menos isso é o que muita gente pensa. Mas será que foi realmente isso que aconteceu? Porque existe uma diferença enorme entre conseguir superar um adversário e ser de fato mais poderoso que ele. E é justamente aí que essa luta começa a ficar um pouco estranha. Já deixando bem claro, hein, Aldebaran não é fraco, ok? Concordamos com isso? Então ok, podemos continuar. E para contextualizar a cena, Seiya ainda era um cavaleiro de bronze que estava começando a compreender algo que os dourados já dominavam há muito tempo: o sétimo sentido. E isso fica evidente logo no começo do combate. Aldebaran enfrenta os 4 bronzeados praticamente sozinho e demonstra uma vantagem enorme. Shiryu e Yogi e Shun são derrubados, enquanto Seiya permanece de pé e insiste em continuar lutando. O Pégaso então percebe que seus ataques não estão sendo o suficientes e começa a tentar compreender como funciona o grande chifre, a principal técnica do Aldebaran. E olha só, mano, não era uma batalha equilibrada. Seiya apenas estava tentando descobrir como sobreviver, e isso muda bastante a interpretação daquele famoso momento em que ele finalmente consegue cortar o chifre, porque Seiya não simplesmente supera Aldebaran na força e destrói sua armadura de ouro. Ele chega ao limite, eleva o cosmo, alcança o sétimo sentido por alguns segundos e consegue encontrar uma maneira de superar a técnica do touro. Mas você ouviu o que eu acabei de dizer, né? Por alguns segundos. Guarda essa informação aí, beleza? E aí vem a pergunta que eu quero deixar na sua cabeça durante essa análise: se Seiya realmente já tivesse poder suficiente para derrotar o Aldebaran, porque ele precisou chegar ao extremo absoluto para conseguir apenas atingir o chifre do elmo. E essa é uma diferença que parece pequena, mas muda completamente a leitura daquela luta, porque o feito do Seiya é impressionante, é muito impressionante. Um cavaleiro de bronze conseguir enfrentar um cavaleiro de ouro, despertar um nível de cosmo que até então estava além da sua compreensão e conseguir quebrar uma parte da armadura de touro. Isso mostra o absurdo potencial do Cavaleiro de Pégaso, mas não prova sozinho que Seiya naquela época poderia simplesmente vencer Aldebaran em uma luta prolongada e sem aquelas condições. E existe outro detalhe que torna tudo ainda muito mais estranho, e é o próprio Aldebaran que estabelece uma condição específica para o Seiya, que é a própria: se o Pégaso conseguisse cortar o chifre do seu elmo, o touro permitiria que eles atravessassem. E quando o Seiya consegue fazer exatamente isso, o Cavaleiro de Touro cumpre a própria palavra. Então talvez a pergunta correta nem seja como Seiya conseguiu derrotar o Aldebaran, porque quando começamos a olhar para cada detalhe do combate, aquela vitória fica muito menos simples do que parece. E é aí que precisamos falar sobre uma coisa que muita gente esquece quando fala sobre o touro: o verdadeiro nível de poder de Aldebaran. E antes de continuar, vamos fazer uma coisa que muita gente esquece quando relembra dessa luta. Vamos tirar o Seiya da equação por alguns segundos e olhar apenas pro Aldebaran, porque quando você faz isso, fica muito mais difícil tratar o Cavaleiro de Touro como aquele dourado que perdeu para um bronzeado e pronto. Olha o que acontece quando os 4 chegam à Casa de Touro. Não precisa de uma longa batalha para mostrar a diferença de nível. Shiryu e Yogi e Shun tentam enfrentá-los juntos e são derrubados, e até com uma relativa facilidade, podemos acrescentar. E a técnica do Aldebaran não funciona simplesmente como um soco gigantesco. Ele assume uma postura defensiva e em um momento extremamente rápido transforma essa defesa em um ataque devastador. Seiya inicialmente sequer consegue compreender direito de onde o golpe tá vindo, e aqui que tá uma das coisas mais importantes para nossa análise realista. O Pégaso não começa a luta conseguindo acompanhar o Aldebaran normalmente. Ele precisa observar, apanhar muito para tentar entender o movimento, e principalmente precisa elevar o próprio cosmo até alcançar o sétimo sentido, e nesse momento que a luta começa a mudar. E isso é fundamental, porque o sétimo sentido não era simplesmente um power-up qualquer que o Seiya apertou quando precisava vencer. Na lógica de Saint Seiya, estamos falando de um nível de percepção e cosmo associado justamente aos Cavaleiros de Ouro. Então pensa comigo, Seiya estava diante de um adversário que já dominava aquele nível de poder, enquanto ele próprio precisava despertar durante aquela batalha, e quando fez isso, foi apenas por alguns segundos, como havia dito no começo do vídeo. Entende a diferença? Despertar por alguns instantes é diferente de usar a todo momento durante uma batalha. Isso torna o feito do Pégaso ainda mais impressionante, porque ele não tinha conhecimento desse cosmo tão elevado e mesmo assim conseguiu usar naquela situação. O que a luta mostra é algo mais interessante: Seiya estava crescendo durante o próprio combate, isso é um fato. E esse é um padrão que vamos encontrar várias vezes em Saint Seiya. Quando os Bronze Boys são colocados diante de algo que parece impossível, eles conseguem elevar o cosmo além dos próprios limites. Foi com isso que aconteceu com o Pégaso durante essa luta aqui. Só que existe
existe uma pergunta que começa a incomodar quando você percebe isso. Bom, se o Aldebaran estava realmente lutando contra o Seiya em igualdade de condições, o que claramente não era verdade, porque o Pegasus precisou alcançar um estado que ele ainda não dominava apenas para conseguir encontrar uma brecha. E aqui chegamos ao famoso chifre, né? Porque muita gente olha para aquela cena e pensa, Seiya cortou o chifre da armadura de touro, então ele já tinha poder suficiente para superar o Cavaleiro de Ouro. Só que essa conclusão pula várias etapas da luta. Seiya não destruiu a armadura de touro, ele cortou apenas o chifre do elmo, e só. E para conseguir fazer isso, precisou chegar ao limite do próprio cosmo. Isso não diminui o Seiya também. Na verdade, faz exatamente o contrário, porque um bronze que consegue alcançar o sétimo sentido em uma situação extrema e encontra uma maneira de atingir um Cavaleiro de Ouro, tá demonstrando ali um potencial absurdo. Mas potencial não é a mesma coisa que superioridade. E talvez seja justamente aqui que muita gente tem interpretado aquela luta de maneira completamente errada todos esses anos. Seiya conseguiu superar o Aldebaran naquele momento, mas será que isso significa que ele realmente conseguiria derrotar o Aldebaran em uma luta séria, do começo ao fim, sem aquela condição estabelecida pelo próprio touro? Porque, meu amigo, se pra você a resposta for não, então aquele famoso chifre dourado representa algo muito diferente do que a gente costuma imaginar, e é exatamente isso que precisamos analisar agora. O chifre não é a armadura de ouro, e aqui está provavelmente o ponto mais usado para dizer que o Seiya era capaz de derrotar o Aldebaran. Seiya concentra seu cosmo, enfrenta o grande chifre e consegue cortar o chifre do elmo do Aldebaran. Pronto, para muita gente, o que acontece é simples. Seiya cortou uma parte da armadura de ouro, então Seiya tinha poder para derrotar o Cavaleiro de Ouro. Só que tem um problema nessa lógica aqui. O chifre não é a armadura inteira, né? Seiya não destruiu a armadura de touro completa. Ele não atravessou sua proteção, não a despedaçou e muito menos derrotou o Aldebaran simplesmente porque conseguiu quebrar aquele ponto específico do elmo. O que ele conseguiu foi atingir uma parte da proteção do Aldebaran durante o momento em que finalmente compreendeu como enfrentar o grande chifre. E isso importa bastante, porque o próprio combate mostra que o Seiya não estava simplesmente acumulando força até ficar mais poderoso que o Aldebaran. Ele estava entendendo o funcionamento do ataque, elevando seu cosmo e tentando concentrar uma maneira de atingir o touro. É quase como se o Seiya tivesse resolvendo um problema durante a própria luta, e quando finalmente ele consegue, o resultado é o corte do chifre. Só que existe uma ironia muito interessante nisso aqui. Aldebaran já havia colocado justamente o chifre como uma condição para isso. Ele deixa claro que, se o Seiya conseguisse cortá-lo, permitiria que os Bronze Boys atravessassem a casa de touro. Então, aquele chifre não funciona apenas como uma parte visual da armadura. Ele também representa o objetivo daquele confronto em específico. Seiya precisava provar que era capaz de atingir o Aldebaran, e conseguiu, por um breve instante, mas conseguiu. Mas perceber isso obriga a gente a fazer uma distinção que costuma desaparecer quando essa luta é discutida e relembrada. Atingir um Cavaleiro de Ouro não é automaticamente o mesmo que ser capaz de derrotá-lo, e isso vale para os próprios Cavaleiros de Bronze também. Eles estavam começando a alcançar um nível que parecia impossível, mas ainda estavam aprendendo a controlar aquilo. Seiya consegue despertar o sétimo sentido naquele momento decisivo, mas isso não significa que a partir dali ele pudesse simplesmente manter aquele desempenho durante toda uma luta contra um Cavaleiro de Ouro que já era anos-luz experiente mais que ele, né? E esse é justamente um dos grandes elementos da história dos Bronze Boys, mano. Eles conseguem atingir picos absurdos quando estão encurralados, e Seiya acabou de demonstrar isso na Casa de Touro, a primeira casa do santuário, quer dizer, a primeira que teve uma luta, né? Porque Omu deixou eles passarem. Só que agora aparece uma questão ainda mais intrigante. Se o objetivo do Aldebaran era realmente impedir os Bronze Boys de passar, por que estabelecer uma condição tão específica? E se ele realmente pretendia eliminá-los, por que aceitar a passagem simplesmente porque Seiya conseguiu cortar o chifre do capacete dele, mano? Não faz sentido, né? Porque depois que o Seiya consegue realizar esse objetivo de fato, Aldebaran faz exatamente o que ele havia prometido. Ele reconhece o feito e permite que todos sigam. Pois é, porque se você não sabe, no mangá somente o Seiya luta com o Aldebaran. Lá na animação, né, todos lutam, né? Uma luta meio zoada, mas sim, todos lutam. E se for isso, então existe uma pergunta ainda mais complicada. Aldebaran estava realmente tentando derrotar o Seiya a qualquer custo? Porque se a resposta for não, toda a discussão sobre o verdadeiro poder do touro muda completamente nesse momento. E é justamente aí que vamos entrar agora. Seiya venceu a luta ou superou o próprio limite? Agora chegamos a uma distinção que pra mim é a chave pra entender essa batalha toda, porque eu não quero diminuir o feito do Seiya. Ele conseguiu enfrentar o Aldebaran, resistir ao grande chifre, elevar seu cosmo e alcançar o sétimo sentido em pleno combate. E naquele momento conseguiu fazer algo que parecia impossível para um Cavaleiro de Bronze, e a Casa de Touro é um ótimo exemplo de tudo isso. Então o que dá pra entender é que desde o começo o touro jamais quis derrotar o Seiya, mas sim ensinar algo pra ele, ensinar a essência do sétimo sentido, mas na prática, quase mais ou menos ali o que o Mu fez, explicando pros cavaleiros o sétimo sentido, o que era ele, né? Eu sei que parece óbvio, mas pra uma galera em peso, o Seiya venceu o Aldebaran, e pelo fato do Dourado de Touro ter sido considerado o mais fraco entre os 12 Cavaleiros de Ouro, muita gente imagina que o Seiya superou o Aldebaran naquela exata luta ali, tá ligado? Sendo que a verdade é que Aldebaran poderia ter derrotado o Seiya 10 vezes seguidas se ele quisesse, mano. Isso é um
fato. Só que foi muito pelo contrário, ele quis dar uma chance pro Pégaso se provar e mostrar que tem potencial para proteger e atravessar as 12 casas, mesmo sendo um cavaleiro de bronze comum. Mas aqui eu quero dar uma pequena pausa na teoria sobre força, porque existe uma coisa que pode parecer contraditória na atitude do cavaleiro de touro. Ele estava claramente disposto a reconhecer o Seiya, afinal, o próprio touro estabelece toda a condição de batalha. Então alguém pode perguntar, se o Aldebaran percebeu o potencial do Seiya, por que simplesmente não deixou os 4 atravessarem a casa de touro igual o Mu fez? Pois é, aqui que precisamos tomar cuidado para não colocar palavras na boca do personagem. O mangá não diz algo como o Aldebaran decidiu testar os Bronze Boys desde o começo porque acreditava neles. Isso seria uma interpretação, né? Na verdade, o que a obra mostra é que ele estava cumprindo o papel de guardião da casa de touro, enfrentou os invasores e colocou uma condição para que eles pudessem seguir. E durante o combate, quando percebe que o cosmo do Seiya está crescendo, o próprio Aldebaran reconhece que aquele garoto poderia chegar a um nível ainda muito maior no futuro. E isso é muito mais interessante do que simplesmente dizer que o Aldebaran deixou o Seiya vencer. Porque ele não deixou o Seiya vencer de graça não, mano. Seiya precisou provar a sua força e o seu potencial. E existe uma diferença enorme entre Aldebaran acreditar no potencial do Seiya e o Aldebaran considerar que Seiya já era capaz de derrotá-lo normalmente. Aliás, o próprio Aldebaran deixa uma informação importantíssima antes dos Bronze Boys seguirem viagem. Sem despertar o 7º sentido, eles não teriam chance contra os Cavaleiros de Ouro. Percebe como isso muda a leitura da parada? O Aldebaran não tá dizendo, vocês são mais fortes que a gente, pode ir que vocês têm potencial. Ele na prática tá mostrando que os Cavaleiros de Bronze precisam alcançar outro patamar para sequer terem condições de enfrentar os Cavaleiros de Ouro. E Seiya acabou alcançando esse patamar durante aquela luta. Só que existe uma consequência narrativa muito interessante nisso também. O Cavaleiro de Touro não precisava continuar lutando depois que o Seiya cumpriu a condição. Ele tinha estabelecido uma regra. Seiya conseguiu, Aldebaran reconheceu e os Bronze seguiram. Então aquela luta não precisava ser interpretada como uma batalha em que um Cavaleiro de Bronze simplesmente entrou na casa de Touro, ficou mais forte que um Cavaleiro de Ouro e derrotou na base da força. O que vemos na verdade é bem mais específico. Seiya chegou ao nível necessário para superar aquele desafio. E ponto. E isso é uma conquista gigantesca, é claro, mas ainda falta responder a pergunta mais importante de todas. Se Seiya conseguiu chegar a esse nível e o Aldebaran reconheceu a sua evolução, será que isso significa que o Pégaso já tinha poder suficiente para derrotar em uma luta realmente séria? Porque é aí que a gente precisa separar o pico de poder que o Seiya alcançou naquele momento, daquilo que ele era capaz de fazer de maneira consistente. E essa diferença é justamente o que vai decidir a nossa conclusão. Depois de olhar para tudo isso, eu acho que a gente finalmente consegue colocar essa luta no lugar certo. Seiya fez algo absurdo naquela casa de touro. Ele enfrentou um Cavaleiro de Ouro, sobreviveu ao ataque mais poderoso ali do Cavaleiro de Touro, despertou o 7º sentido durante o combate e conseguiu atingir Aldebaran a ponto de cortar o seu chifre. E isso não é pouca coisa não. O próprio Aldebaran reconhece o feito e cumpre a promessa de deixar os Bronze Boys passarem, como eu já falei no vídeo. Então não existe motivo para diminuir os feitos do Seiya. O problema é transformar esse momento em uma conclusão que a obra não necessariamente sustenta. Não é isso que a luta demonstra pra gente. O que ela mostra é que o Seiya conseguiu alcançar um nível de cosmos suficiente para superar aquele desafio específico. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, né? Porque isso eu acho injusto até, olhar pro touro e dizer que ele era fraco só porque ele foi o primeiro dourado enfrentando pelos protagonistas. Naquela luta ele mostrou força suficiente para derrubar 3 Bronze Boys, resistir aos ataques iniciais do Seiya e obrigar o Pégaso a despertar o 7º sentido para encontrar uma maneira de enfrentá-lo. Aldebaran não precisou ser fraco pro Seiya ser incrível. Na verdade eu acho que a luta fica muito mais épica quando a gente entende dessa maneira, porque aquele garoto que entrou na casa de touro querendo simplesmente seguir adiante, saiu dali tendo descoberto algo que mudaria completamente sua jornada dentro das 12 casas. E talvez essa seja a grande injustiça com o Aldebaran. Ele não precisava vencer o Seiya para provar que era forte, mano. O cara era forte o suficiente. Ele só precisava apenas fazer aquilo que um Cavaleiro de Ouro deveria ter feito naquele momento. Mostrar ao Pégaso o tamanho do abismo que ele precisava superar. Bom, mas você concorda comigo ou discorda totalmente da minha visão dos fatos? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu, já sabe, deixa o like pra gente entender que esse conteúdo agregou de alguma forma nessa jornada dos Cavaleiros de Bronze. E também considera aí se inscrever no canal, beleza? Tem vídeo toda semana. No mais é isso. Até o próximo. Tchau. Fui!